oi. Oi, Natália, tudo bem? Tudo Boa bem, Carol, e você? noite. Boa noite, oi todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. E todo mundo tá me ouvindo Ótimo. bem também? Qualquer coisa falem. Eu tava com super medo porque eu não lembrei que hoje é dia de carnaval fora de época aqui, carnaval. E é do meu lado aqui que tá acontecendo. Então eu tava Ah, mas morrendo de vai dar tudo medo certo. da gente entrar junto com o trio elétrico. Qualquer coisa a gente faz aí junto, e com o trio e tudo. É, né? Olha só, ia ser diferente. Então tá bom. A gente tá esperando o pessoal entrar aqui. Pessoal, já Tá. dando boa noite para todo mundo e esclarecendo que a gente não vai conseguir fazer a nossa transmissão hoje ao vivo pelo YouTube, porque a gente teve alguns problemas lá para convidar a Natália para participar, mas a gente vai deixar disponível até amanhã e vai tentar gravar aqui essa live para disponibilizar depois lá no Instagram do Linkley e a gente não perder esse conteúdo, né, tão rico. Pois é, nossa, eu também quero depois ficar lá mandando para todo mundo assistir. Isso aí, não, mas a gente vai disponibilizar e de alguma forma conseguir compartilhar. Maravilha. Só também esclarecendo que a gente estava falando antes que a Natália estava de Recife, mas ela tá de Natal, né, Natália? Foi uma pequena confusão porque o Natal. projeto nasceu, né, em Recife. Em Recife. Eu vou, Exatamente. sem mais delongas, então, porque a gente também não tem muito tempo para ficar aqui na live, eu vou apresentar a nossa convidada super especial, que é a Natália Cabral de Oh, Vasconcelos, advogada familiarista como eu. Então, um prazer ter aqui uma colega, prazer. especialista em atuação extrajudicial, utilizando técnicas sistemáticas de resolução de conflitos, gestora de projetos jurídicos e coordenadora de expansão do projeto Mulheres Explicam Direito. É uma imensa honra de ter aqui, Natália. A gente se conheceu na FENALO, né, esse ano, e foi super legal. A gente já teve uma conexão ali de mulheres empreendedoras e que querem mudar um pouquinho essa situação de liderança feminina no meio jurídico. Boas-vindas, então, Natália. Exatamente. Muito obrigada. Uma apresentação dessa, eu tô aqui até procurando essa pessoa. Obrigada, Carol. Para mim é uma satisfação gigante estar aqui hoje, uma responsabilidade maior ainda. Janina Ricardo acabou de entrar aqui na nossa live, ela está diretamente da colação de grau da filha, coração dividido entre a colação de grau da pequena dela e aqui, né, na nossa live do outro filho que ela tem, que é esse projeto. Então, para mim, é uma responsabilidade também estar aqui representando a Janine e a Fernanda, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre elas, são personagens-chave aí desse projeto. E fico muito feliz, realmente a nossa conexão na Fenaló foi assim muito rápida. Eu acho que as pessoas certas se reconhecem, né? Elas não se conhecem, mas às vezes elas se reconhecem. E Verdade. aí a gente rapidamente linkou ali. E eu já queria te levar para o evento no dia seguinte, mas você ia embora. Mas aí não vão faltar oportunidades. 2020 vem aí, novinho em folha, para a gente botar para frente. Verdade. E eu, até na época ali, foi muito legal, porque a gente já tinha o evento, nem conhecia, já passei a admirar o projeto, e desde então a gente ficou, né, conectadas aí, e acho que tem super a ver, assim, muito com o que a gente tem feito aqui no Linkley também, de, né, ajudar e criar iniciativas para melhorar a posição das mulheres, né, incentivar que todas ocupem cargos de liderança, se empoderem, Isso. estejam cada vez mais inseridas. Então, Natália, eu queria te perguntar o que é o projeto propriamente dito Mulheres Explicam Direito, para nos explicar rapidamente, todo mundo que está aqui entender um pouco do que vocês estão fazendo. Perfeito. O projeto Mulheres Explicam Direito, ele surgiu com a ideia de fomentar o protagonismo feminino
né, nas carreiras jurídicas, de fortalecer essa mulherada aí que luta todos os dias, né, dentro das nossas carreiras, e unir, conectar essas pessoas para gerar também oportunidades, assim como a Linkley, fortalecer esse protagonismo, porque embora a gente seja, as mulheres sejam tem uma paridade, né, nas carreiras, a gente ainda não tem representatividade. Então, criar um espaço para que as mulheres tivessem voz, tivessem espaços de fala e de escuta, era o principal objetivo do Mulheres Explicam Direito. A Janina está aí falando e ó, já me desconcerta. Porque ela é a idealizadora disso tudo. A Janina, ela sentiu essa necessidade e criou o projeto que, através, principalmente de encontros, ele tem gerado, fomentado, fortalecido esse protagonismo das mulheres nas carreiras jurídicas. E o que eu achei muito legal, né, Natália, é que o projeto é super recente e vocês aí já estão num sucesso, né? Já fizeram eventos em São Paulo. A maior parte dos eventos é em Recife, né? Mas eu vejo assim que é um projeto super novo e já tem uma adesão enorme, né? Me conta um pouquinho mais como é que surgiu, quando surgiu. Perfeito. O projeto ele iniciou, ele foi todo idealizado lá em Recife, né, pela Janina, como eu disse. E ele começou em janeiro desse ano, num encontro ainda despretensioso, assim, cheio de ideais e cheio de sonhos, mas ainda pequeno, com 20 pessoas ali num café. E foi escolhido um tema inicialmente, né, para esse projeto. O primeiro tema do nosso primeiro encontro, em janeiro, era, acredito que os bens digitais, os bens na era digitais, ou foi famílias simultâneas. Eu vou até daqui a pouquinho conferir aqui. Mas era uma coisa assim ainda muito inicial. E aí a adesão foi muito boa, as pessoas começaram a se interessar. Quando a gente fala em Mulheres Explicam Direito, as pessoas já querem ouvir um pouquinho mais o que é. Eu acho que a gente vem numa onda aí, não sei, eu acredito que é mundial, uma energia de que tudo que está relacionado ao fortalecimento da mulher está ganhando muita força, está ganhando muita visibilidade, né? As mulheres estão aí nesse lugar agora e a gente precisa fortalecer isso. Ó, a Janina está dizendo, primeiro encontro, bens digitais e multipropriedade com a Everilda Brandão. E aí, depois desse encontro, os encontros começaram a ter uma periodicidade de 2 em 2 meses. Acontecia o encontro do Mulheres Explicam Direito lá em Recife. E a partir do terceiro encontro, foi quando eu me encontrei com esse projeto. Encontrei o projeto, me encontrei, a coisa também conectou assim rapidamente. A gente começou a expandir. E ele veio primeiro para Natal. Foi a primeira vez que ele arrumou as malinhas, saiu de Recife. Já foi um impacto muito grande, foi muito emocionante o encontro aqui em Natal. Tem algumas meninas que estão aí acompanhando agora a gente, que estavam aqui e que sentiram essa emoção junto com a gente. E depois a gente continuou, de 2 em 2 meses continuou em Recife e foi para São Paulo em outubro, dia 26 de outubro, que também foi assim sensacional, emoção a mil, energia pulsando. E é muito gostoso a gente ver que daqueles encontros saem outros projetos. As pessoas se conectam de uma forma que dali já vão saindo outras ideias, já saiu entrevista de emprego, já saiu de tudo, assim. A gente, quando no último encontro agora em Recife, eu até puxei a Fernanda e falei, olha que delícia que é passar do lado das mesas e ver as pessoas falando assim, qual a tua área? Mas onde você atua? Ai, nossa, eu precisava conversar com você, peraí. E mulher tem muito disso, né? De se conectar fácil umas com as outras quando se proporciona um espaço para isso. Legal. Tá todo mundo ali com o mesmo ideal, né? Com a mesma vontade, com o mesmo sonho. Tá todo mundo ali dividindo os seus anseios e isso acaba que acontece naturalmente. Legal. Até salientando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, aí fiquem à vontade para fazer perguntas. A ideia é que a gente faça um bate-papo aqui muito falando do propósito, né, do projeto. Perfeito. Mulheres Explicam Direito, falando, né, como é que nós mulheres podemos nos posicionar no mercado de trabalho, sermos cada vez mais protagonistas, né? E Natália, como é que tu acha, né, que a gente pode teria alguma dica assim para dar pra gente? Como é que as mulheres podem criar aquela coragem, botar a cara
e ir lá e conquistar, né, o sucesso e serem líderes. Pois é, eu acho assim, a gente precisa encontrar esses lugares, precisa encontrar os meios, precisa se conectar com outras mulheres, principalmente, para a gente perder o medo, né? Historicamente, as mulheres vivem com muitos medos, medos de diversas ordens, né? Medo de julgamento, o medo com relação à violência mesmo, de uma forma geral. Então, juntas a gente perde um pouco esse medo. Hoje teve uma postagem no Instagram de uma colega que participou lá em São Paulo e falou: parece clichê, mas é isso, juntos, nós somos muito fortes juntas, né? E quando a gente se conecta, as coisas acontecem e a gente percebe quanta força nós temos e tudo que é possível ser feito. Nós, naturalmente, somos muito organizadas. E quando a gente se junta, né, assim, é incrível o poder que isso tem. Quando eu conheci o projeto, de cara eu falei, nossa, isso precisa crescer, isso precisa ir para outros lugares, porque quantas e quantas e quantas mulheres anseiam, como eu já ansiei estar aqui, estar num espaço assim, eu não sabia ainda o que era, nem como era, mas na hora que eu encontrei foi isso, né? E é muito bom ver quando as mulheres que saem dos nossos encontros já criando outros projetos. Aqui em Natal, depois do Mulheres, surgiu o Vinho com Empreendedoras, da Juliana Marinho. Juliana resolveu aí botar a cara, fazer outras mulheres se sentirem encorajadas para colocar os seus projetos para frente, porque ali trocando experiências a gente percebe que passamos por coisas muito parecidas. Né? A gente não é tão diferente, a gente vive os mesmos anseios, as mesmas dificuldades. Então, quando a gente começa a trocar essas experiências, começa a trocar essas nossas questões, a gente começa a ver que é muito parecido e começa a se apoiar, se espelhar, a coisa acontece. Sabe que... Minha dica é essa, movimentem-se, conectem-se com mulheres e com pessoas, né, que pensem não assim tenham também. medo, né? Semana passada eu estava também num evento que foi realizado em Caxias do Sul, pelo Clube da Luluzinha, que também é um clube de mulheres empreendedoras que tem já em vários estados do Brasil. E eu estava falando com as gurias, com as meninas, né? A questão, assim, de como a gente tem a síndrome de impostora, né? A gente fica acreditando que a gente não tem capacidade, que a gente não vai conseguir e que isso é uma barreira pra gente. Então, a gente parar com isso e ver que a gente é tão potencial, tem tanta força, tanto conhecimento como qualquer outra pessoa, qualquer né? Como pessoa. os homens e tudo mais. Então, assim, exatamente. Parar de criar essas barreiras ao redor e ter coragem, ir lá e arriscar, né? A Janina falou aí uma palavra que está muito forte hoje, né? A sororidade. Acabou esse tempo que eu acho que foi muito criado numa cultura também de que nós mulheres competíamos entre nós, né? De que a gente não pode apoiar uma outra ou que a gente não deve. Isso acabou. Eu acho que a gente já percebeu o quanto nós perdemos com tudo isso, né? E o quanto a gente ganha caminhando. Eu não perco nada em apoiar o projeto de outra colega, muito pelo contrário. Isso me fortalece. A gente está dentro do mesmo lugar, a gente vive as mesmas coisas, a gente habita o mesmo planeta, vive as mesmas questões. Então não faz nenhum sentido a gente caminhar em lados opostos, né? Não faz, não tem lógica. E aí quando a gente realmente se encontra com essas mulheres, a gente vê como somos fortes, como somos muito poderosas. Inclusive tem dados, né, que eu acho muito legal, que, por exemplo, as faculdades de Direito já são frequentadas pela maioria de mulheres, né? Então, realmente, a gente, juntas, né, nós podemos fazer muita coisa, porque nós estamos em um número muito bacana. Mas, assim, até já indo para a próxima pergunta, né, e te perguntando um pouco sobre como que tu imagina o posicionamento dos homens, né? Eu já vou adiantar um pouco a minha percepção quanto a isso, que eu acho que os homens são super importantes de virem conosco nessa luta, né? De eles comprarem as nossas brigas, nos defenderem e nos botar, né, naquilo que a gente chama de sentar na mesa e tomar as decisões juntas e ser voz de opinião, né, Natália? Então, assim,
ser a liderança de onde estiver, no escritório de Exatamente. advocacia. Como é que tu vê, né, essa participação do homem? Como ela é importante. Eu vi que vários homens, inclusive, estão aqui na live, né, com a gente. Pois é, exatamente. A gente aos pouquinhos tem conseguido realmente a adesão dos homens aos nossos encontros. Alguns até, inclusive, por verem o nome Mulheres Explicam Direito, acham que é um encontro voltado apenas para mulheres. Não. O protagonismo é nosso, a tribuna é nossa, as convidadas para explicar algum tema são mulheres, para que a gente dê realmente essa visibilidade, a força para a voz feminina, tão silenciada há milênios, né? Então, mas os homens são super bem-vindos. E tem uma frase até que eu separei, que é do livro A Mãe de Todas as Perguntas, da Rebecca Solnit, que a Janina, né, sempre cita nos nossos encontros e que é muito maravilhosa, que é assim: mudar o mundo das mulheres também é mudar o que é aceitável e admirável pelos homens. É muito importante que os homens estejam. O feminismo foi considerado durante muito tempo uma luta só das mulheres. Mas também não faz sentido que seja assim. Os homens precisam estar incluídos nessa lógica, eles precisam estar incluídos nessa luta, porque essa mudança cultural os envolve diretamente, né? Então, é muito bom ver quando os homens participam dos nossos encontros. E no último lá em Recife, no encerramento desse ano, foi muito interessante. A gente teve uma situação inédita. Um participante estava lá, ele descobriu mulheres pela internet e ele levou uma amiga mulher. Ele disse: eu já te inscrevi, a gente vai, a gente precisa conhecer. E isso foi assim super surpreendente pra gente, super legal de ver realmente que os homens também estão percebendo a importância desse movimento. Exato. E se inserindo, é fundamental. Isso, até porque eles, como eles ainda têm a voz, né, de maioria nas empresas, é importante que eles tragam a gente com esse poder, né, que eles têm. Então, para que a gente deixe cada vez mais a situação mais igualitária, né? Exatamente. E Natália, eu sei que muitas de vocês aí também são mães, né? E eu te preparei uma pergunta aqui muito relacionada a isso, porque é uma dúvida, né? E é um tema muito discutido nesses eventos, principalmente de empreendedorismo feminino e de atuação da mulher advogada. Como é que a mulher faz, né, para conciliar em ser mãe versus carreira? Como que a gente pode não ter o preconceito, né, de achar que é porque a mulher está trabalhando, né, não está com a criança, que ela está deixando de ser mãe? E como é que tu vê essa situação? Porque eu acho que também isso é uma grande barreira, né, para as mulheres. Carol, eu não sou mãe, então eu vou falar do meu lugar, né, de fala de que não é mãe. Toda a minha admiração, respeito pelas mães que são mães profissionais, né, as mulheres que estão aí nessa luta, porque realmente não é fácil. O livro que eu acabei de citar começa com a autora contando exatamente que ela estava falando sobre as pesquisas que ela estava desenvolvendo, e um repórter chega para ela e diz assim: e você não pensa em ter filhos? E aí ela disse: gente, como é que pode? Uma pergunta dessa nunca seria feita para um homem, né? Um homem que está desenvolvendo pesquisas, que está aí publicando seus trabalhos, uma pergunta dessa não passa pela cabeça de um jornalista. Ah, mas e aí, você não vai ser pai, não? Exato. Chega a ser engraçado, porque essa pergunta não é feita. A Janina é mãe e ela conta muito quando ela viajava a trabalho, as pessoas olhavam para a filha dela na pracinha com o pai e tipo, nossa, tadinha, né? Cadê a mãe dela? Tá com o pai, né? E a mãe dela nunca aparece. E quando a situação é inversa, isso não é visto, né? Isso não é levado em consideração. Nossa, essa criança tá sempre com a mãe. O pai nunca aparece. Ninguém nota, o pai tá sempre viajando. Ai, que legal, né? Trabalhador, esforçado. Mas a mulher não. E eu acho, Carol, assim, aí já voltando para o meu lugar, que a mulher ela é julgada por qualquer escolha que ela faça. A gente ainda tem essa luta, essa barreira a vencer. Porque se hoje eu sou mãe e resolvo suspender a minha carreira por um tempo, eu sou julgada. Nossa, você vai perder tudo que você construiu só para ficar, né, sendo mãe, tal, tal, tal. Como é que pode? Vai deixar de trabalhar, né? Você vai ser só mãe.
E aí tem aí, estava acompanhando aqui a gente, a Mariana, uma amiga muito querida do Rio de Janeiro, a gente conversou muito sobre isso no nosso último encontro. E aí a mulher ela é julgada se ela decide suspender a carreira para ser mãe, né? Para estar integralmente voltada para o filho. Se essa mulher decide que ela não vai interromper a carreira dela, que ela vai ser mãe, mas que ela também vai continuar com a profissão, ela também é julgada. Tipo, nossa, seu filho vai sentir sua falta. Ele precisa de você nesse momento, né? E você vai ser julgada porque você não está sendo uma boa mãe por não ter suspendido o seu trabalho. Exatamente. E ainda tem uma terceira situação que eu incluo. Se por um acaso eu decido que eu não serei mãe, eu decidi para mim que eu não quero ter filhos. Eu também sou muito julgada, porque na sociedade entende-se que eu não estou cumprindo o meu papel principal no mundo, que é de parir. Né? Exatamente. As pessoas olham numa roda de amigos e falam assim: ah, não, gente, eu não quero ser mãe na minha vida, não. Eu vou tocar aqui minha vida, não tenho esse desejo. As pessoas já te olham com uma certa estranheza, né? Elas já te julgam. Nossa, que pessoa fria, horrorosa, né? Que mulher estranha. Mas todo mundo tem esse desejo. Não. Isso também é uma construção cultural e é uma escolha. A mulher ela tem que poder escolher sem julgamentos o que ela quer e o que ela não quer. E ter filhos faz parte de uma escolha também, como qualquer outra. Sim, uma escolha pessoal e que não é da mesma forma julgada, né? Até nós estávamos falando também no evento, estava presente a Priscila Spadinger, que também é advogada em Belo Horizonte, e ela é um exemplo, assim, de empoderamento feminino, né? Porque ela realmente vai à frente, é investidora, é advogada. E ela estava falando que na época que ela teve a criança, o primeiro filho, ela começou a analisar que as pessoas no trabalho dela, na mesma época, tinha um colega dela que também teve filho. E ele dizia, as pessoas diziam, tu não vai pegar teu filho na escola, tu não vai cuidar dele e tal, lembrando, né? Agora a mulher ninguém lembra, né? Tu já pegou teu filho na escola, tu precisa sair antes. Ou aquela história assim, o homem chega atrasado porque foi levar o filho no colégio. É um paizão, né? Se a mulher chega atrasada, já é problema, né? Ela tá descomprometida. Então, a gente começar a derrubar essas barreiras, né? Exatamente. E ter um entendimento diferente, que nós mulheres não somos bem nesse sentido que tu falou, né? A gente não nasce exclusivamente para maternidade, né? A gente também tem as nossas escolhas profissionais, né? Exatamente, como homem e como qualquer pessoa também pode ter. E aí a gente volta naquela questão que ele estava falando, que os homens precisam estar inseridos nesse contexto de mudança cultural. Porque na hora, dificilmente, salvo raras exceções, a mulher não tem um filho sozinha. Então, na hora que esse homem está incluído nesse processo de mudança cultural, a questão da criação dos filhos deixa de ser uma exclusividade feminina, né? Uma exclusividade da mulher de responsabilidade. Todo mundo fala, o homem não é que ele quer, ele se sacode e sai. E a mulher fica naquela obrigação primária de ter que dar conta ali do filho, do trabalho, seja mais do que for. Então, é importantíssima a inclusão dos homens nessa nova revolução de pensamento, de cultura, de posicionamento, de postura, de responsabilização. Eu até estava outro dia ouvindo uma das líderes do Facebook e ela estava falando, né, que como as mulheres também precisam escolher esse companheiro com quem elas vão ter um filho, né? Porque esse companheiro, ele precisa estar ali e não ajudando, né? Fazendo o papel que é dele, né? O papel de pai, de genitor. E porque, assim, a mulher já é também dados que a maioria tem a jornada triplificada, dupla, né? Ou tem casa e trabalho, ou tem casa, filho e trabalho. E com certeza vai ser aquela que vai ser a primeira a desistir, né, do mercado profissional por causa de toda essa pressão. Então, realmente, também para as mulheres escolherem os seus parceiros e contarem com eles nessa mudança, que daí é tudo isso que a gente está falando, resumindo, né? O papel do homem nessa nossa caminhada. Exatamente, exatamente. No encontro de São Paulo, teve uma das participantes que perguntou
se ela poderia levar o filho, né, e tal, porque não tinha condição. A gente, enfim, lógico, né, pode, a gente tá aí para abraçar, para acolher todo mundo dentro das suas perspectivas, dentro das suas necessidades também. Mas aí a gente vê, né, como é difícil. O homem, quando ele tem um compromisso de trabalho, é muito natural. Ele ainda não pensa com quem eu vou deixar o meu filho, né, nesse dia, porque já é naturalizado que a mulher está lá 100% do tempo disponível, obrigatoriamente, com aquele filho, né? Então a gente vê como isso ainda é difícil de mudar. Mas a mudança vem com essas pequenas atitudes, né, se espalhando, né? As pequenas Exatamente. coisas, assim, desfazer culturas não é uma coisa fácil. Trabalho de uma década, né? Nem de talvez uma geração só. É um trabalho que envolve pequenos gestos. E esses pequenos gestos que vão sendo somados a cotidianos, eles vão transformando. Leis, eles vão. Isso também é muito importante lembrar que essas pequenas coisas que a gente faz, que é o projeto, por exemplo, Mulheres Explicam Direito, quantas e quantas mulheres não saem empoderadas de lá e pensando diferente, com outras atitudes, né? Então, são esses pequenos gestos que vão fazendo uma transformação em escalas aí regional, local, nacional, internacional, e tudo isso, esses pequenos gestos é que trazem essa transformação. O impacto disso é essa acumulação, né, das pequenas coisas que Verdade. acabam impactando aí todo É a mundo. história ali da pedra no lago, né? Joga e vai, as ondinhas vão se espalhando. Acho que é isso que o projeto de vocês está fazendo, né? Começou lá em Recife, já foi para Natal, já foi para São Paulo. Eu vi gente perguntando do Rio de Janeiro já ali. Com certeza nós vamos querer É, trazer eles para o Rio Grande do Sul. Então é assim, vai se espalhando e dessa forma a gente vai conscientizando, né? E dando essa força, esse apoio para aquelas mulheres que ainda não tiveram essa coragem, né? Ou tem o receio de dar esse próximo passo, né? A gente teve é, eu apresentei para vocês também, né, Natália? A gente teve o Link Lay Girls, que foi um projeto que a gente começou e fez uma entrevista com a Maria Berenice Dias, que é super conhecida, né, principalmente no meio do direito de família. E ela contou para nós como é que foi o início, porque ela foi a primeira magistrada no Rio Grande do Sul, mulher, né? E como ela tinha dificuldades. Na época que ela entrou na magistratura, sim. não tinha ainda nem licença maternidade. Então, como é que ela fez para não desistir, né? Porque as barreiras com certeza eram muitas. Ela, por exemplo, para mim é uma das referências, assim, quando eu falo em liderança feminina e empoderamento feminino e também de resiliência, assim, ela não desistiu e aquilo nunca foram barreiras para ela, pelo contrário, né? Ela parece que aquilo só fortalecia cada vez mais ela aí atrás dos seus sonhos. Tu tem algum exemplo, vocês ali no grupo, né, de lideranças femininas, assim, pra gente comentar e para as mulheres também começarem a seguir e serem influenciadas por essas lideranças? Olha, tarefa difícil porque tem um exército de mulherada aí forte, né? Graças a Deus a gente tem muitos exemplos a serem seguidos. A própria Janina, que é a idealizadora do projeto, é mãe, né? É mulher, é empreendedora, é uma profissional aí incrível, que corre atrás de tudo que quer, tem 2 filhas. Então, assim, é um exemplo foi um presente para mim esse ano conhecer a Janina. A Fernanda Lima, que faz parte do projeto também, é outra mulher forte, batalhadora, que está aí correndo atrás. São 2 queridas que precisam estar aí em evidência porque elas inspiram, sim, muito outras mulheres, né? Lá de Recife, eu preciso também falar das 3 maravilhosas que estavam com a gente no último encontro. A Everilda Brandão, a Luciana Brasileiro e a Adriana Rocha. Fica aí também essas dicas das 3 mulheres fortes. Fizeram uma fala brilhante, as 3, lá no nosso último encontro, que foi incrível também. Outra, eu vou falar de todas então que falaram esse ano pra Com gente, tá? Então certeza. eu já falei as 3 lá de Recife, tem também a Maria Paula, que é uma advogada que também explicou direito pra gente esse ano
sobre a batalha dela contra o câncer de mama. A gente fez um evento em outubro. Ela é advogada, advoga nessa área da saúde. E aí muitas mulheres que, enfim, acabam sendo acometidas por essa doença ficam mais fragilizadas ainda, além de todas as fragilidades que a gente já enfrenta por aí. Então, Maria Paula também fica aí a minha dica para todo mundo seguir. A Carol, da Linkley, é também uma empreendedora incrível. Sou super fã já, sua, Carol. Então, tem muita gente por aí. Nossa, Bastante. A muita Natália gente. Vasconcelos É, também, né? pois é, muita gente por aí muito boa. Ah, isso é muito legal, porque que nem tu falou, né, Natália? A gente tá acompanhando uma evolução e a gente tá num momento muito legal, que é um momento de expansão desse pensamento, né? E até uma das mulheres que tá acompanhando aqui a live comentou também que o filho dela já vem criado, né, um novo pensamento. Eu acho que também essa nova geração que tá vindo aí, com certeza vai trazer muitos bons frutos, né? E a gente vai mudar essa É, realidade logo, logo. E me diz uma perfeito. coisa também. Carol, deixa eu te interromper. Eu não falei só uma que eu não falei que não explicou direito pra gente. Eu não posso deixar passar, porque senão é muito injusto. E ela Claro, é, assim, uma das donas do Instagram, que é a Camila, né? Do Camila, é Advogando em verdade. Família. Advogando em Camila explicou família. direito pra gente duas vezes esse ano, uma em Recife e lá em São Paulo, foi com ela também. E é uma mulher também forte, batalhadora, que tá aí, enfim, né? Camila, eu acho que todo mundo aqui segue ela já. Todo mundo já segue a Camila. Verdade. Que foi até através da Camila que nós nos conhecemos, né? Foi, a gente tava lá tietando a Camila, né? Foi na Ló, aí a gente se esbarrou. E, Natália, me diz uma coisa. Eu separei mais uma pergunta aqui. Como é que, se vocês têm estudado isso no grupo, né, no Mulheres Explicando Direito, a questão de como isso tem evoluído na justiça, na advocacia, se já existe alguns projetos também de apoio. Claro que o Mulheres Explicando Direito é um projeto que vem com esse cunho, mas a própria justiça, né? Tem sido feita alguma coisa? Como é que tu está acompanhando? Se a gente vive dentro de uma sociedade machista, a nossa justiça ainda também é machista, né? Infelizmente, a gente luta contra isso. Mas algumas iniciativas a gente precisa também valorizar. Por exemplo, a nossa OAB, nosso conselho, né, recentemente decidiu da impossibilidade de inscrição nos quadros das ordens, nos quadros da ordem, aqueles homens que cometem violência doméstica, né? Então, isso já é um avanço, né, muito forte. Eu acho que é importante a gente destacar essa iniciativa do nosso Conselho Federal, porque a violência doméstica é uma questão muito forte ainda. Nosso país ainda está nos rankings altíssimos, né, com relação a isso. Essa é uma forma de silenciamento da mulher muito grave, porque a gente sofre vários tipos de silenciamento e até culminar no mais forte deles, que é a própria morte, né? Então, o último grau do nosso silenciamento é quando nós somos mortas por homens, né? O feminicídio. Algumas iniciativas de lei estão, né, mexendo nisso, mas aí eu destaco realmente a nossa do Conselho Federal. Eu acho muito importante a gente mostrar para todo mundo, para a sociedade, que não dá mais, não se tolera mais, que esse silêncio das mulheres, inclusive, está sendo rompido fortemente. E aí tem vários exemplos aí pelo mundo todo de mulheres que foram abusadas, que foram violentadas e que começaram a falar. E olha, vocês podem ver, cada caso que surge assim de expressividade nacional ou internacional, começa com uma mulher que rompe esse silêncio e de repente vem um monte. O efeito em cadeia, né? Tipo aqui no Brasil mesmo, aquela história do João de Deus, né? Do Mério. Quantas e quantas pessoas se sentiram encorajadas de repente, porque o silêncio foi rompido e aí as mulheres começaram a ver que tinham voz, que poderiam expor, né? Que estavam se protegendo. Então, essa questão aí fica forte para a gente pensar e prestar atenção. Então, essa iniciativa do Conselho Federal para mim foi muito importante.
Não, acho que é excelente e a gente tem caminhado bastante o próprio projeto, né, de auxílio não, de suspender os prazos, né, quando a mulher advogada também entra em recesso maternidade, né, foram direitos que foram Perfeito. conquistados há pouco tempo, né, e graças a Deus que foram conquistados até para dar mais oportunidade para as advogadas autônomas, né, e para que a gente Exatamente. também Tem um grupo no Rio de Janeiro, ai, salvo engano, agora eu não tenho certeza se é Maternando Direito ou é Maternando no Direito, um desses dois, muito interessante, que está juntando mães das carreiras jurídicas para discutir algumas questões assim, né, com relação aos seus direitos, às suas prerrogativas. A gente vê a própria OAB aqui, RN, não tem uma sala de amamentação. Então, é uma questão, talvez. É para ser discutido, né? Precisa ser discutido a necessidade, a não necessidade. O que não pode é ficar no silêncio, como a gente estava falando. A gente precisa debater. E nomear as questões também é muito importante. Às vezes a gente fica com medo de falar, é feminismo. Eu não posso falar que é feminismo porque vão me taxar disso ou daquilo. Nomear as questões é o primeiro passo para resolvê-las, para buscar soluções. A gente tem que dar nome, né, às situações. Então, essa discussão, esse fomento é o que é fundamental para a gente romper aí as barreiras. Com certeza. Ó, a Mariana está falando que no Rio tem isenção da anuidade no ano do nascimento do filho. Muito bacana, não legal. sabia. Também não sabia. Legal, não sabia. E nem sei se aqui tem também, né? Tá vendo? Porque, é um projeto enfim, para ser lançado em todas, né? As subseções. Que legal. Ai, meu Deus, estão começando aqui umas manifestações de um pessoal suspeito. A querida Jace, advogada lá em Tibau do Sul, tá falando aqui que eu inspiro. É porque, assim, é o que ela tá dizendo. Lá no Mulheres, uma vez a Janina, a Fernanda falaram sobre a gente amadrinhar outras mulheres. Porque no direito a gente vê muitos padrinhos, né? Os donos, os líderes das grandes bancas, né? Dos escritórios, serem padrinhos dos jovens advogados. E alguém fala, eu tive um padrinho, então tal advogado me ajudou. Da gente começar a fazer, às vezes, das madrinhas. Né? Da gente amadrinhar outras mulheres. Então, a Jaciana foi uma querida que eu conheci aqui. De certa forma, eu comecei a indicar um monte de coisa pra gente fazer, pra mostrar, tá acontecendo isso aqui, tá acontecendo aquilo lá. E aí, enfim, ela tá dizendo aí, né, que eu dei a mão e fui levando ela sem me preocupar. Mas não é, porque eu acho que a gente tem mesmo que compartilhar. Gente, a rede social, então, é uma ferramenta poderosíssima para isso, para a gente compartilhar aí todas as oportunidades. O Linkley é obra viva disso, né? Eu adorei quando vocês colocam gerar oportunidades, né? Criar oportunidades, conexão, né? É muito por aí. E nós vamos, inclusive, né, Natália, com certeza vamos criar um perfil para Mulheres Explicando Direito lá dentro do Linkley e gerar um grupo, né, de discussão para que a gente possa fomentar cada vez mais essa discussão e nos auxiliarmos. Olha aí, um spoiler já dos projetos 2020 do Mulheres. Pois uma das coisas, inclusive, quando eu conheci, acho que... Vamos, deu um delay aqui, peraí, voltei. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Quando eu conheci a Maria Berenice Dias aqui em Natal, aquela maravilhosa, e ela fez, eu falei um pouquinho do Mulheres Explicam Direito pra quem? Logo pra quem? A Janina brinca desde que ela inaugurou esse Mulheres, que ela fala que um dia Berê ia explicar direito pra gente. E aí eu fui falar um pouquinho do projeto para ela. A primeira coisa que ela me perguntou era sobre essa questão de plataforma online, como é que a gente estava espalhando isso para as pessoas que não tinham oportunidade de estar nos nossos encontros, por qualquer razão. E aí essa era uma preocupação nossa também. E a ideia para 2020 era que a gente tivesse esse espaço de compartilhamento de conteúdo. E a Linkley veio aí casando com tudo que a gente precisava.
né? E casando com todas as ideias. Então, olha aí, spoiler 2020, fiquem Aguardem. ligados Logo mais. Legal. logo mais. Natália, adorei te ter aqui. Acho que a gente vai cada vez mais Ah, estreitar os também. laços. Vamos ver se alguém tem uma pergunta para nos fazer, daí a gente fica mais um tempinho aqui online. Tá, teve um monte de comentário aqui. Teve bastante comentários, né? Vamos ver aqui. Vamos deixar ver se alguém faz alguma pergunta pra gente. Legal que teve um comentário de um homem aqui, né? Deixar o serviço público que fornece estabilidade profissional e financeiro e ir atrás de fazer o que inspira e empolga é um exemplo a ser seguido. É verdade. É, ele tá falando de mim, porque eu trabalhei quase 8 anos no Ministério Público, uma instituição que eu respeito, admiro, tenho super gratidão, aqui no Ministério Público Estadual, aqui no Rio Grande do Norte. E aí esse ano eu realmente decidi, eu já estava assim caminhando um pouquinho para isso. Esse ano eu deixei o meu cargo no Ministério Público para advogar e fui me encontrando Que legal. nesses caminhos aí dos projetos, do empreendedorismo, que era algo que eu já sonhava há muito tempo. Isso que é mulher corajosa Então é isso, mulherada, avante, e coragem. atrás dos sonhos e daquilo que nos faz feliz, né, Natália? Exatamente. Ó, a Mari tá perguntando, vocês pretendem vir para o Rio? Mari, chama que a gente vai, Mari. A gente, assim, tem vários convites aí acontecendo, Legal. graças a Deus. A gente fica até, porque nós somos advogadas, advogamos, né? E temos o projeto aí como também uma das nossas prioridades, né? Mas a gente não consegue estar, né, em todos os estados. Então, agora em 2020, a gente está fechando a agenda para alguns estados que já tinham, né, solicitado e tudo, mas as portas estão abertas, né? A gente tá, quando eu digo fechando a agenda, é vendo como é que a gente vai poder encaixar todas as cidades que já nos chamaram, e sempre a gente precisa de alguém que se junte para botar a coisa para frente, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa realmente desse contato de alguém que queira mesmo se responsabilizar junto com a gente por essa aventura aí. Virou a telinha. Então tá bom. Olha só, a Mari disse, deixa eu parir o Heitor, que ela tá grávida do segundo filho, a Mari é advogada. Ela falou que eu vou agitar isso. Então, Mari, combinado. Legal. Chegando o Heitor aí, quero ver você lá explicando direito pra gente com o Heitor no braço. E ali, qual é a agenda das mulheres explicam direito para o próximo ano? Também é uma pergunta bem importante. Pois é, olha, eu nem sei. E agora, cadê a Janina aqui para me autorizar a falar? Porque a gente já tem uma agenda para janeiro. Nossa! Vamos fazer o seguinte, eu não tô autorizada, a Janina briga comigo, a Fernanda também, porque, enfim, eu sou a filha mais nova do grupo. Aí depois eu levo bronca. Então, mas eu vou deixar vocês tem seguindo. coisa em vista aí em Já janeiro. tem. Já tem. Em algum Janeiro lugar. a gente tem Mulheres Explicam Direito, exatamente. Legal. Então acompanhem lá no perfil oficial, que aí assim que tiver tudo, se eu tiver autorizado, a gente lança lá. A gente compartilha, então, tá? Estaremos Perfeito. aguardando ansiosamente. Perfeita, ai, gente, que bom. Não, agora a gente conectou aqui e não larga mais. Não, e maravilhoso, assim, parabéns, Natália, pra ti, pra Janina, pra Fernanda também, né? Então, assim, sensacional. Um projeto desses tem muito espaço, tem muita coisa a fazer e ajudar. Acho que a gente vai logo, logo mudar esses números que estão contra, né? Nós, mulheres, mas nós vamos mudar e transformar e cada vez mais estaremos ocupando cargos de liderança e mostrando tudo aquilo que a gente é capaz. E acho que vocês vão ter um papel fundamental em tudo isso. E eu também me inspiro e fico muito animada de saber que eu não tô sozinha, que a gente tá todo mundo junto e que né, a gente tem muito ainda a mudar. E agradeço imensamente o convite, ter aceito o convite, né, de participar aqui do Linkley Talk.
o nosso último Linkley Talk do ano, mas não poderia ficar sem a presença de vocês e desse projeto tão lindo. Ai, obrigada, Carol. Nossa, fiquei muito feliz com o convite. Esse é um projeto realmente muito caro pra gente, de muito cuidado, muito zelo. A gente cuida dele realmente com todo o coração, todo o carinho. Eu queria só dizer também que o projeto de vocês, o Linkley, eu desejo que cresça cada vez mais. Todo mundo já começou a me perguntar o que é, que legal. Recebi uns directs ontem do que eu postei. Que massa, que legal. E começaram a seguir e tudo. Então, a gente precisa realmente fazer essa conexão porque nós crescemos juntos. Ninguém tá não estamos sozinhos, né? A gente precisa realmente colaborar, porque é colaborando realmente que essa nova humanidade aí cresce. Eu queria só deixar aqui, então, esse recado para todo mundo. Agradecer também todo mundo que ficou até agora, né, aqui nos ouvindo, compartilhando esse espaço. E o recado que eu quero deixar é assim: sempre há algo a ser dito ainda. E sempre há uma mulher querendo, lutando por um espaço, lutando para encontrar palavras, né, e com vontade de contar a sua história. Então, todos os dias, cada uma de nós inventamos esse mundo, né, diante dele, e a gente abre ou fecha espaços para os outros, na gente e nesse mundo. Então, diariamente, estamos buscando compartilhar a nossa história de alguma forma, buscando palavras para encontrar o termo certo de dizer alguma coisa. Estamos juntas, estamos atendendo aqui o chamado uma das outras. Contem com a gente para tudo. Lindo, maravilhoso, Natália. Foi demais ter vocês aqui. E contem comigo para o que precisar. Eu vou esperar vocês aqui no Sul também, mas a gente vai se encontrar antes em outros lugares. Estou ansiosíssima. Com certeza. Para ir num dos eventos de vocês. E, enfim, eu acho que é assim que a gente vai construir um mundo melhor. E com, né, que com certeza a mulher mais atuante no mundo vai trazer só benefícios e muito amor e muitas coisas boas, porque a gente tem um potencial incrível e com certeza a gente vai poder ajudar cada vez mais a transformar todo esse lugar que a gente vive. Natália, muito obrigada. Perfeito, Carol. Eu que agradeço. Um beijão. A gente fica disponível aqui. Tenho certeza que a Natália vai ficar disponível, eu fico disponível. Eu agradeço todo mundo, agradeço a tua presença de novo, né, Natália? A gente eu falando em Porto Alegre, a Natália falando em Natal. Acho que essa internet é maravilhosa, a gente tá super conectadas aqui. E agradecer também, porque é muito engraçado. No dia que eu conheci a Natália disse: não, mas a gente vai ter um evento em Recife, São Paulo, tu entrega os folders do Linkley, eu vou te ajudar, vou compartilhar. E eu acho que é isso que a gente precisa, a gente, né, pegar a mão uma da outra e ir atrás dos nossos sonhos juntas. Então, muito obrigada, Exatamente. Natália. A gente fica à disposição. Obrigada, Carol, que agradeço. E o Linkley Talk volta no ano que vem, na próxima década. Então, até... É mesmo? Nossa, que medo. Né? Vamos iniciar uma nova década aí. E a gente fica, então, por aí. E super beijo, Natália. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, Carol. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada a presença de todo mundo. Tchau. Tchau.